Então, está aqui a figurinha do termômetro de Galileu. Então, o termômetro de Galileu é um tipo de termômetro que consiste em uma coluna de vidro preenchido com líquido aqui, ó. Geralmente é água, parafina líquida ou álcool. Em seu interior são colocadas bolhas de vidro preenchido com algum tipo de líquido de diferentes colorações. Então, aqui os materiais, ó, em cada bolha de vidro, é feito de material diferente. O problema do termômetro de Galileu é que a faixa de temperatura dele, nesse caso aqui, está variando apenas de 18 a 26 graus. Então, esse tipo de termômetro, evidentemente, não seria possível medir a temperatura de ebulição da água, né? Porque a faixa de temperatura dele varia de 18 até 28 graus. Então, quando a temperatura ambiente varia, a água no interior, então aqui, ó, novamente, ó, o termômetro de Galileu, nós temos aqui uma coluna de vidro, ó, no interior. O Enem vai falar que tem água no interior e tem várias bolinhas de vidro aqui, ó, bolhas de vidro, preenchidas com materiais diferentes, com densidades diferentes. Aí, de acordo com a temperatura do meio ambiente, que só pode variar de 18 a 28, ocorre variação da densidade. A cada material aqui, por exemplo, se aqui atingir 18 graus, a densidade do material em 18 graus, a densidade dessa bolinha de vidro aqui com líquido vermelho, quando atingir 18 graus, a densidade da bolha de vidro fica maior que da água. Aí desce. Então, quando o meio ambiente atingir 18 graus, essa bolinha aqui, ó, vai descer. O meio ambiente está trocando calor com o bulbo. Aí, quando atingiu 18 graus, a densidade do bulbo azul ficou maior que da água. Aí ele desce. Quando atinge 19 graus, é o bulbo vermelho, que apresenta densidade maior que da água, e desce. Quando atinge 20 graus, é quem? O bulbo verde, quer dizer, azul claro, né? Que fica com densidade maior que da água. Depois, o bulbo laranja, quando atinge 21 graus. Em seguida, o bulbo magenta com cor aqui rosa, né? 23 graus, o bulbo com líquido amarelo, fica com densidade maior que da água. Depois, 24 graus, o bulbo marrom. 25 graus, o bulbo verde. E em 26 graus, o bulbo azul claro, né? E quando resfria, acontece o contrário, ó. Aí sobe primeiro o azul, depois o verde, depois o marrom, e assim por diante. Quais são os conteúdos que envolve aqui, ó? Hidrostática, que é Arquimedes, né? Empuxo e peso. Correntes de convecção aqui, ó, porque ocorre transmissão de calor do ar para o bulbo, para a coluna de vidro, e para o líquido. Quando aquece o líquido, aí a água líquida aquecida pelas correntes de convecção sobe, porque água aquecida fica menos densa, líquido, fluido menos denso sobe, e o bulbo fica mais denso. Vamos às explicações, né? Do termômetro de Galileu. Quando a temperatura ambiente varia, a água no interior do tubo lentamente muda de temperatura. Esse trecho aqui são as correntes de convecção, transferência de calor, transmissão de calor, que acontece em fluido, né? Gás e líquido. Então, ó, no interior do tubo, a água no interior do tubo lentamente muda de temperatura devido ao quê? Correntes de convecção, transferência de calor ou transmissão de calor, que acontece no estado líquido e no estado gasoso. Essa transferência de energia, nós vimos que ocorre até que atinge o equilíbrio térmico. Essa variação de temperatura causa a dilatação quando a água aquece
ou a contração quando a água resfria. E dilatação, o volume aumenta, e contração, o volume diminui. Como consequência, a mudança de volume ocorre mudança da densidade. A calibração do equipamento é feita para valores diferentes valores da temperatura. Sobre cada uma das pequenas bolhas de vidro, haverá uma força resultante, dado pela diferença da força-peso e da força de empuxo. Então, vamos lá. O que é a força-peso? É a massa vezes gravidade. Nós vimos que com cada bolha ocorre a subida. Então, veja bem, na subida, a força de empuxo é maior que a força-peso. Vamos lembrar que, como que a gente marca as duas forças? Ó, peso é sempre vertical e para baixo. Já o empuxo, que é exercido pelo ar aquecido, pela água, ou por qualquer fluido, é vertical e para cima. Então, no momento que as bolinhas estão subindo, o empuxo é maior que o peso. Vamos lembrar o que é o empuxo, né? O que é o empuxo exercido por um líquido ou por um gás, é a densidade do líquido ou do fluido, vezes o volume deslocado. Naquele caso lá, o volume deslocado é o próprio volume do bulbo de vidro, né? Que ele está totalmente imerso no recipiente de vidro, vezes a gravidade. Então, o que é o empuxo? Densidade do líquido, volume deslocado, que é o próprio volume imerso, que é o próprio volume do bulbo, vezes a gravidade local. M é a massa do bulbo e A é a aceleração adquirida pelo bulbo. Então, de acordo com o teorema de Arquimedes, que é o teorema do empuxo, quando um corpo ocupa o espaço de um fluido, ele sofre a ação de uma força vertical e para cima, que é proporcional ao volume do líquido deslocado. E também é proporcional. Então, o empuxo é proporcional ao volume deslocado, à densidade e à gravidade local. Então, por isso que o empuxo é a densidade do líquido ou do gás, vezes volume deslocado, vezes a gravidade local. Então, quais são as forças que você deve representar em cada bulbo? O empuxo vertical e para cima, sempre vertical e para cima. O peso vertical e para baixo. Por que aplicamos a segunda lei de Newton? Porque o bulbo pode subir acelerado ou descer acelerado. Então, a aceleração em cada bulbo lá colorido pode ser vertical e para cima ou vertical para baixo. No momento que cada bulbo está descendo, aí a resultante é para baixo, a aceleração é para baixo, vai ficar peso menos empuxo. Então, na situação que cada bulbo tem movimento de descida, o peso é maior que o impulso. Aí vai ficar, segundo a lei de Newton, força resultante é peso menos impulso quando cada bulbo colorido desce. Então, nesse momento aqui, vamos ver, né? Então, aqui, ó, no momento que a temperatura está subindo, o material está ficando mais denso do que o líquido. Então, o peso é maior que o impulso, olha lá. Então, a aceleração de cada bulbo aqui, quando a temperatura está aumentando, vai ser perguntado no Enem. Quando a temperatura está aumentando, se cada bulbo está descendo, o peso é maior que o impulso. Então, a aceleração é vertical e para baixo, a força resultante é vertical e para baixo. É isso que vai pegar o pessoal. Vai mostrar para você o termômetro de Galileu com a temperatura aumentando. Então, como que vai ser as forças aplicadas a cada bulbo? Peso para baixo, impulso, devido ao líquido que está dentro aqui, que é a água, né? Vertical para cima. Então, como cada bulbo colorido está descendo, a aceleração de cada um é vertical para baixo, a força resultante é vertical para baixo, e as forças que atuam é peso para baixo e impulso para cima. Então, é isso que vai pegar a moçada, né, no estudo dos termômetros. Então, o termômetro de Galileu, você tem que aplicar a segunda lei de Newton primeiro. Então, quando a temperatura está aumentando,
nós vimos que cada bulbo desce. Então, a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Nesse caso, o peso é maior que o impulso. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante, quando os vetores têm sentidos opostos, subtrai a força maior da força menor. Então, nesse caso aqui, quem é maior? O peso. Então, a intensidade do peso é maior que a intensidade do impulso. Peso é sempre vertical e para baixo, impulso é devido ao líquido ou ao fluido, sempre vertical e para cima. Então, a força resultante é peso menos impulso. Então, força resultante, peso menos impulso. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa da bolha de vidro vezes aceleração. Peso é o peso da bolha de vidro. Massa vezes gravidade. Impulso, cuidado agora. Impulso é densidade do líquido, que é a água, volume deslocado, porque ele está totalmente imerso, vezes a gravidade. O volume deslocado é o volume de água que ele desloca aqui. Então, se eu quero aceleração, a massa está multiplicando, vai passar dividindo. No caso em que a aceleração for positiva, o peso da bolha de vidro será maior que o impulso do líquido, e elas afundarão. Caso contrário, flutuarão. Vamos ver o contrário lá. Então, o contrário, o que vai acontecer? Ó, isso aqui, ó. Então, quando é que as bolhas vão subir? Quando a temperatura diminuir. Aí o impulso é maior que o peso. Olha lá, peso menor que o impulso, as bolinhas de vidro vão subir e a temperatura vai diminuir. Quando a temperatura aumentar, o peso, as bolhas de vidro colorida vão descer, porque o peso é maior que o impulso. Aceleração para baixo. Então, aceleração para baixo, força resultante para baixo, peso maior que o impulso, quando a temperatura aumentar. Caso contrário, quando a temperatura diminuir, o peso será menor que o impulso, então a aceleração vai ser para cima, a resultante vai ser para cima, o impulso maior que o peso, e a temperatura vai diminuir. Vamos voltar lá no simulador e comprovar isso, né? Então, lá, quando a temperatura cai, ó, o impulso vertical para cima é maior que o peso para baixo. Aí o material fica menos denso que a água. A água desce, o material menos denso sobe. Então, quando a temperatura diminui, o impulso vertical para cima é maior que o peso. É a situação descrita aqui na figura, primeira figura é a esquerda, que vai estar numerado no Enem. 1, 2, 3. Então, aceleração negativa, a bolha tem movimento ascendente. Então, aceleração negativa para cima, força resultante para cima, aí vai ficar o contrário, né? Impulso menos o peso. Aí a expressão aqui muda, né? Em vez de ficar peso, mg, menos densidade vezes volume vezes gravidade sobre a massa, vai ficar o contrário. É só trocar os termos aqui da equação.